hermanos. Bom dia, irmãos. O que eu sinto assim muito forte no meu coração agora, Lo que siento muy fuerte en mi corazón ahora, e creio que é uma direção do Espírito Santo para nós. creo que es una dirección del Espíritu Santo para nosotros. Tudo o que aconteceu desde o início dessa reunião até agora, Todo lo que ha sucedido desde el comienzo de la reunión hasta ahora e o que ainda vai acontecer, y lo que todavía va a suceder. eu gostaria que nós, com só coração, Yo gostaría que nosotros, con uno solo corazón, oferecêssemos tudo isso ao Senhor. ofrendamos todo esto al Señor. A Ele toda a glória, A Él toda la gloria, toda a honra, toda la honra, toda a adoração. toda adoración. E que nós possamos dizer no nosso coração: Que podamos decir en nuestro corazón: te amamos, Deus. te amamos, Dios. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesús. Te amamos, Espírito Santo. Te amamos, Espíritu Santo. E somos gratos a Ti Y nosotros somos gratos a ti por tudo que Tu tens feito no nosso meio. por todo que tú has hecho en nuestro medio. Recebe a nossa adoração, Recibe nuestra adoración, o nosso amor, nuestro amor, o nosso trabalho, nuestro trabajo, para a honra e glória do Senhor Jesus para Cristo. la honra y la gloria del Señor Jesucristo. Amém. Amén. Só Deus merece. Só Ele Solamente merece. Dios merece. Buenos días. Es muy difícil hablar. Muy difícil. Gracias. Porque la iglesia es linda, hermosísima, y la iglesia en Bolivia es muy generosa, muy bondadosa. Y me acuerdo que cuando vine por la primera vez en Evaristo Valle, un lugar muy sencillo, pero un fuego muy grande. Un tiempo donde Dios allí estaba y alabábamos al Señor, recibíamos de lo que Dios tenía para nosotros, y siempre soy grato a Dios por la vida de ustedes, siempre, siempre. Les amamos y todo lo que hacemos es muy poco en relación a lo que Dios tiene para ustedes a través de nosotros, pero mucho también a través de otras personas. Somos gratos al Señor por nos dar la oportunidad, la chance, se dice, de estar aquí. Muchas gracias. Hay un dicho en portugués que dice que no se debe quemar buena vela, se dice, vela, con malo difunto. Así me siento. ¿Alguien puede abrir, por favor? Así son. Muchas gracias. Bueno, nessa noite estava orando sobre o que devíamos falar nesta manhã. E também falei com os pastores e Deus ha puesto em meu coração um tema para charlarmos. Eu não sei quanto tempo vou tomar. Só lhes pido um pouco de paciência. Não sei hasta que hora vamos. Ora, eu devo estar no aeroporto às 4 da manhã. Então, desde agora, às 4 da manhã, temos tempo. Bueno, por favor, abra suas Bíblias comigo em Mateus 28. Estamos falando desde jueves, Irani e eu, sobre questões do matrimônio, e como Johnny falou em algum momento, onde está Johnny? Não este Johnny, o outro, o gringo.
John. ¿Dónde está? Ahí está. Y él me hablaba, todo que hablamos desemboca, se dice, en hacer discípulos, en evangelizar. Porque yo no creo que necesitemos de hogares saludables que no sean para atraer personas para el reino de Dios. No creo que necesitamos arreglar nuestras vidas simplemente para tener paz en la casa. No. Queremos que nuestras vidas estén arregladas para que Dios pueda, a través de nosotros, alcançar aqueles que todavia não conhecem o Senhor. Amém? Então, minha convicção é que estamos aqui não para melhorar um pouquinho nosso matrimônio. Não estamos aqui para isto. Estamos aqui para ajudar a cada de nós. Porque mientras estou falando, mientras Irani está falando, também aprendemos para nosso matrimônio. Então, estamos aqui não para fazer alguns arreglos, umas pequenas reformas. Estamos aqui para receber visão de Deus para nossos matrimônios. E minha oração é que este tempo de final de semana seja marco, uma esquina, se diz? Marco em la história de nosso matrimônio. Amém? Que não seamos os mesmos de antes, que de aqui adelante seamos novas pessoas para servir a Deus com todo nosso coração, toda nossa força, todo nosso patrimônio, lo que seja dedicado ao Senhor. Amém? Vamos ler esse texto e quero fazer menção do contexto em qual ele surgiu, em qual Jesucristo nos falou. Todos conhecemos o capítulo 28 de Mateus, e ele diz, em el 18, ¿puedo ler em português, não? E chegando Jesus, falou a eles, dizendo: é-me todo poder e toda autoridade en el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿qué significa por tanto? En causa de esto, por causa de lo que Dios me ha dado, Jesucristo diciendo, por causa de aquilo que Deus me ha donado, que era todo poder, toda autoridade, agora está nas mãos do Senhor. Jesucristo conquistou toda a autoridade em la cruz e em sua ressurreição. Amém? Agora ele estava com todo o poder. E em causa disto, ele nos dá esta ordem. Qual foi a ordem? Id e hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolas a guardar todas las cosas que yo vos he mandado. Y aquí que estaré con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. Amén. Bueno, antes de hablar de hacer discípulos, aquí hay un comando, hay un mandamiento y hay una recompensa. Hay un mandamiento que es ir y hacer discípulos. ¿Y cuál es la recompensa? Y es que estaré con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. Mira, la promesa de Dios para estar con nosotros tiene su condición. ¿Y cuál era la condición? Que fuéramos
y sermos discípulos de todas las naciones. Para que tengamos el Señor Jesús con nosotros todos los días de nuestra vida, debemos hacer su voluntad. Y en esta porción, hacer la voluntad de Dios es hacer discípulos. Amén, hermanos. Aquí hay un mandamiento y una bendición, una condición y una promesa. Todas las promesas de Dios en la Escritura tienen su condición. No hay ninguna promesa en las Escrituras que no traiga consigo su condición. Todas ellas. Cualquier promesa que tú encontraras en la Escritura, yo le mostraré la condición. Y alguno de nosotros decimos, está escrito en la Escritura, que Él estará conosco todos los días de nuestra vida, por todos los siglos, hasta la consumación de los siglos. Pero querido, no podemos desconectar la promesa de Dios de su mandamiento. Jesucristo, hablando sobre la presencia de Dios en su vida, Ele diz que mi Padre está siempre conmigo, no me ha dejado, porque yo hago siempre lo que le agrada. Entonces la condición para que Dios camine con nosotros es que hagamos su voluntad. Amén. Agora, qual foi o contexto? Jesucristo havia muerto, havia ressuscitado e estava listo para subir a los cielos. E neste momento, tão importante, não solamente para Jesus, que era su retorno a los cielos, el retorno a su trono, el retorno a la presença de su Padre, era um momento tremendo. Mira, mañana por la mañana, eu vuelvo para mi casa. Agora é uma situação especial. Então não estou tão ansioso, se diz? Porque em mis viajes, la última noite, normalmente não durmo, de ansiedade para ver Iraní. Então não estou tão ansioso neste viaje. Estou tranquilo, porque ali está. Estou lhe confessando um defeito. E isto ha aumentado cada vez mais. Cada vez mais. Este retorno, este momento é muito importante. Durante mis viajes, eu he criado um mecanismo em minha cabeça. Eu sei exatamente o momento do viaje quando estou começando a volver. Ou seja, quando eu bajar deste púlpito, estou começando a volver para minha casa. Me compreende? E quando Jesus Cristo estava falando com seus discípulos, era o momento que ele estava voltando para sua casa. Era um momento extremamente precioso para ele. Pero também era um momento precioso para os discípulos, aunque eles não sabiam da importância deste momento. Porque foi a subida de Cristo que permitiu que o Espírito Santo bajara. O Espírito Santo não poderia vir antes que Cristo subiera e se assentara no trono. Então era um momento cósmico, um momento tremendo, um momento que cambiou a história da humanidade. A ida de Cristo e a venida do Espírito Santo. Este momento é um momento especial da história da humanidade. Amém, hermanos? Então é um momento tremendamente solene. É um momento de tremendo temor. E é neste ambiente, é neste clima, que o Senhor nos dá uma ordem, que é a coisa mais importante para uno falar em um momento como este. Quando o momento é solene, quando o momento é muito importante, temos medo de falar. Não queremos falar nada para não estorbar este momento. E que Cristo falou? Que Cristo falou para nós nesse momento? Ir e a ser discípulos. Quando tu estás se preparando para ser um viaje largo, tu llama a tus hijos
Y en este momento, tú no hablas nada que no sea importante. ¿Verdad? Cierra la puerta, no habla para extraños, ¿no? Bota el gato, bota el perro. Y cuando los niños se distraen, nosotros decimos, mire, ¿están escuchando? Mira mis ojos y repite lo que estoy diciendo. Porque estoy haciendo un viaje largo y necesito que usted comprenda exactamente lo que deben hacer. Así fue este momento. En este momento el Señor nos dice, id y haced discípulo. ¿Crees tú que esta orden es alguna cosa importante? ¿Crees tú que debemos poner atención en este mandamiento? ¿Sí o no? ¿Cuál es la área que el discipulado, que el hacer discípulo, ocupa en tu corazón? ¿Cuál es la importancia que el hacer discípulo ocupa en tu vivir diario? ¿Qué tanto de tu corazón, de tu tiempo, tú estás invirtiendo en el hacer discípulo? Les pido que ponga atención en este mandamiento del Señor. Ahora tenemos un problema, porque nosotros hacemos discriminación de mandamientos. Por ejemplo, ¿alguien aquí tiene duda sobre si debe matar o no matar el vecino? Aquel vecino que baila toda la noche, el perro del vecino que ladra toda la noche, los niños del vecino que están todas las veces gritando. Y en algunos momentos tú sientes una fuerza de dentro hacia afuera, un deseo de matarlo. ¿Y por qué no lo haces? Porque hay un mandamiento muy claro: no matarás. El Dios que dio el mandamiento no matarás es el mismo Dios que nos habló, id y haced discípulos. Aunque un fuego viene de abajo para arriba, el fuego de Dios es de arriba para abajo. Nuestro fuego es de abajo para arriba, ¿no? Cuando viene un fuego desde abajo y nos impulsa a matar a alguien, decimos, no, hay consecuencias, no puedo hacer esto, soy cristiano, soy siervo de Dios. Y con respecto a este mandamiento, ¿qué sentimos? ¿Sentimos la misma responsabilidad? ¿Sentimos este mismo temor? ¿Pensamos en las consecuencias de obedecer o no obedecer? Bueno, vamos a seguir adelante. ¿Por qué debemos hacer discípulos? ¿Por qué debemos hacer discípulos? Primero, porque el Señor nos ha mandado a hacer. Entonces, no necesita otro argumento. ¿Están de acuerdo o no? Una vez, un rey quiso hacer una ceremonia de honra para él mismo. Entonces él combinó con la armada que debería estar en el puerto. Él iba a llegar con su navío en el puerto. Y ahí el ejército de la armada debería disparar 21 tiros, ¿se dice? Tiros de cañón. Y el navío del rey venía lentamente. Y él esperaba los tiros de cañón y nada. Y esperaba y nada, hasta que el navío tocó en el puerto. Y él baja del navío muy enojado. Y llama al capitán. ¿Por qué tú no has disparado los cañones? Y el capitán, mi rey, por varios motivos. Primero, no había pólvora.
pólvora se dice. Segundo, el rey, basta. No necesito otro motivo. Porque si no hay pólvora, no hay posibilidad de disparar. Entonces cualquier otro motivo es desnecesario. ¿Me comprende? ¿Por qué debemos hacer discípulos? Porque Dios nos ha mandado. ¿Necesita de otro argumento? No. Basta este. Entonces voy a ser discípulo, porque el Señor Jesús me ha mandado a ser discípulo. Y basta. Bueno, déjame darte una curiosidad. Cuando personas preguntan a ti, ¿qué eres tú en términos de religión? Protestante, evangélico, ¿qué más que se dice aquí en Bolivia? ¿Ah? Cristiano, creyente. Déjame darte una información. La palabra cristiano, ela ocurre en la Biblia de las Américas 2 veces. 2 veces. ¿Y cómo surgió esta palabra? En Antioquía, los discípulos fueron por la primera vez llamados de cristianos. Y cristianos en aquel momento no era un elogio, era una palabra mala. Porque aquellos discípulos se parecían con Cristo, por eso eran llamados de cristianos. O sea, ser cristiano es una reputación. Entonces, queridos, realmente yo no puedo decir si soy cristiano. ¿Quién puede decir si soy cristiano? Es mi vecino. Porque cristiano es aquel que es parecido a Cristo. Y esta palabra entonces aparece en la Escritura, en la Biblia de las Américas, solamente 2 veces. Les digo que la palabra evangélico no aparece ninguna vez. Protestante, también no. La palabra creyente aparece en la Biblia de las Américas 12 veces. 12. Entonces, 2, 12. La palabra discípulo en el singular aparece 29 veces. Y la palabra discípulos en el plural aparece 234 veces. 2 veces cristianos, 9 veces creyentes y ¿cuánto? 263 veces. Pregunto, ¿cuál es nuestra identidad? ¿Es evangélico, creyente o discípulo? ¿De qué debemos nos llamar? Debemos nos llamar por aquilo que la palabra dice que nosotros somos. Somos discípulos. Pero tú puedes decir, Jamé, las personas no van a comprender. Aleluya. Aleluya. ¿Por qué? Si no comprende, es la posibilidad que yo la explique. Una vez nuestra hija mayor estaba en su trabajo y una colega suya llegó cerca de ella y preguntó, Cintique, su nombre es Cintique, lá de Filipenses 4:2. Cintique, tú no eres católica, tú no eres evangélica, ¿qué eres tú? Y Cintique tiene una gracia muy especial. Él dijo, yo soy discípulo de Cristo. ¿Por qué? ¿Tú no eres? Y la mujer, yo debo ser. Entonces ella se mostró perpleja, porque la mujer no era discípula de Cristo. Y quiero decirte una otra cosa. En la faz de la tierra, só hay solamente 2 tipos de personas. Los discípulos y los que serán discípulos. Solamente estos 2 tipos de gente. Los que son
e os que vão ser. Amém? Tu conheces pessoas que vão ser discípulos? Conheces ou não? O que estás fazendo para que seja? Todos que não são candidatos a ser. Agora, nós outros é que vamos fazer o trabalho para que essas pessoas sejam. Em Juan 8:31, o que diz Juan 8:31? Por favor. Esse é um texto que usamos muito para evangelizar. Juan 8:31. Então, Jesús decía a los judíos. Pero ¿qué tipo de judíos? Que había creído. Entonces eran judíos creyentes. Judíos creyentes. Entonces aquí dos calificaciones: judíos y creyentes. Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Uma outra calificação. Ou seja, judíos que creeram e agora seriam discípulos. É dizer que nem todo creyente é discípulo. Porque há uma necessidade. Qual é a necessidade? Que permaneçam verdadeiramente em la palavra de Deus. E se permanecerem na palavra de Deus, seriam discípulos. Agora, ¿qué dice el versículo 32? El versículo 32 inicia con, no sé, gramática castellana, pero me parece que es muy próximo de la portuguesa. El versículo 32 se inicia con una partícula conjuntiva, así se dice. ¿Qué es la partícula conjuntiva? Es una partícula que conecta dos oraciones. Una partícula que subordina la oración que viene a la oración anterior. La que viene subordinada a la oración anterior. ¿Cuál era la oración anterior? Si permaneceres verdaderamente en mi palabra, seréis mis discípulos. Aí qual é a partícula conjuntiva? E conoceréis la verdad, e la verdad os hará livres. Por que que há tanta gente em la igreja que não é livre? Todavia sigue com pecados, todavia sigue com debilidades. Tem ano de creyente, 2 anos de creyentes, 30 anos de creyente, e todavia sigue com pecados em sua vida, não são livres. E agarram ao verso 32 e diz assim: pero está escrito que se eu conhecer a verdade, eu seria livre, e eu não sou livre. Pero devemos volver ao versículo 31, porque a verdade liberta a los discípulos. ¿Qué les parece? La verdad liberta a los discípulos. Não liberta de maneira total, de maneira completa, aqueles que não são discípulos. E na medida da palavra, vamos compreender por que não há libertação, se diz liberação? Liberdade completa. Vamos ver por quê. El ser discípulo está conectado a um contexto histórico e espiritual de la criação del hombre. Quando Deus criou Adão e criou a Eva, falou a eles que podiam comer de todo fruto que estava no jardim, de todo, menos um. Sim? Menos um. Interessante que nós outros nos gostamos de coisas proibidas, principalmente os niños. Mire, não entre neste quarto. Tu está dizendo para ele entrar, porque vai ser todo esforço para entrar naquele lugar que tu dijiste que não deveria entrar.
Aquele quarto passa a ser um quarto especial. O quarto proibido. E assim foi com Adão e Eva. Agora, a serpiente chega para Eva e diz: Deus não quer que você coma deste fruto, para que você não seja como Ele. ¿Me compreende? Mira, queridos, é uma mentira terrível, porque o sonho de Deus, o projeto de Deus, foi nos criar para sermos semelhantes a Ele. Esse era o projeto. Então, é uma mentira de Satanás. Pero Deus tem seus caminhos para me ser parecido a Ele. E Satanás aqui oferece um atajo, se diz? Um atajo. Queridos, nunca entre em sua vida espiritual em atajo, porque atajo nos hace sair do caminho. Satanás ofereceu o atajo lá em Mateus 4, quando ofereceu a Jesus todas as nações da terra, se Jesus prostrado lhe adorara. É interessante que Jesus Cristo vino para resgatar o poder sobre as nações. E Satanás vai dar-te lo que viniste buscar, pero de minha maneira. E Cristo não. Eu tenho minha maneira e vou fazer de minha maneira. E há um dicho também que diz que há duas maneiras solamente de fazer uma coisa: a correta e a equivocada. Não é mais ou menos. Ou é correto, ou é errado. Me compreende, queridos? E a serpente ofereceu a Eva o projeto de ser igual a Deus. E neste momento, quando Adão come do fruto proibido, ele vira as espaldas para o Senhor e toma a independência em sua vida e quebra ou rompe os laços que lhe prendiam a Deus. E o Salmo 2 conta essa mesma história. Salmo 2 conta a história. Os reis da terra diz: rompamos, como estou recordando em português e você me ajuda em castelhano, rompamos suas ataduras. Como está escrito em castelhano assim mesmo? Sacudamos de nós os laços. Quais laços? Quais ataduras? Que les prendiam ao Senhor. E a palavra diz que os homens estavam se amotinando. O que é um motim? Pero que tipo de rebelião? Em contra da autoridade. Não é uma rebelião, não? Como diz de algum povo a respeito de um povo que há na terra, em Europa. Se há governo, sou contra. Se há governo, sou contra. O homem nasce com essa atitude em seu coração: não quero que nadie reine sobre mim. Não quero que nadie governe sobre mim. E Salmo 2 está contando essa história. Salmo 2 nos está mostrando a história que se inicia em el Edén. Rompamos suas ataduras, sacudamos de nós os laços. E a palavra diz que os homens estão em motim, maquinando se diz? Como romper os laços com Deus e poner outra autoridade no trono de Deus. E durante os siglos, o homem ha puesto no trono de la humanidade a pior religião que o homem criou, o humanismo. Não há nada mais venenoso, não há nada mais terrível, mais mortal que o humanismo. O humanismo pretende colocar o ser humano no centro da atenção. Pero Satanás não está buscando glorificar o homem. Satanás está tentando destruir a obra-prima de Deus. Quando sucede esta coisa, a palavra de Deus em Salmo 2 nos habla que Deus tem uma reação e uma acção.
¿Cuál fue la reacción de Dios? Burló de ellos. ¿Qué es el hombre que se atreve a se levantar contra nuestro Dios Todopoderoso? ¿Qué es el hombre? Y Dios zomba de ellos. Y además de zombar, Dios toma su Hijo y envía a su Hijo para su santo monte Sión, que somos nosotros. Y Él viene con cetro se dice, con cetro de hierro, que es Jesucristo. Y pone Jesucristo sobre la iglesia. Y da a Jesucristo como cabeza de la iglesia, para que a través de la iglesia Él reine sobre todas las naciones. Esto está escrito en Efesios capítulo 1, desde el 21, cuenta esa historia. Entonces, ser discípulo no es alguna cosa particular, un nuevo modelo de cuidar de personas, no es una nueva estructura. Hacer discípulos, queridos, es traer el hombre nuevamente al reino de Dios. La palabra discípulo tiene la misma raíz de la palabra disciplina. No disciplina materia de escuela, pero disciplina en términos de vida. Hacer discípulo es traer el hombre para que esté debajo. Estoy ya pensando en portugués. Es traer el hombre para estar debajo del reino de Dios. Hacer discípulo no es crear una nueva doctrina. Hacer discípulo es resolver la cuestión del motín que las naciones están produciendo. ¿Me comprende, querido? No es un modelo de trabajo, no es una estructura, no es una forma de vivir como iglesia, no. Es la respuesta de Dios para los conflictos de las naciones. Entonces, escúchame, había una pelea de las naciones en contra de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Envió a ti para resolver este conflicto. ¿Y cuál es el mensaje? Arrepentidos, porque el reino de Dios ha llegado hasta vosotros. ¡Cuán hermosos! ¿Qué dice el texto? ¿Cuán hermosos son los pies sobre los montes, los pies de aquellos que llevan buenas palabras, buenas nuevas? ¿Qué más? De salvación, ¿qué más? Diciendo, Dios reina. No es cualquier mensaje, es el anuncio de que Dios reina. Dios reina. Cuando Cristo vuelve del desierto, Él entra en la sinagoga, abre la escritura en Isaías y dice, el Espíritu Santo está sobre mí. Y Él interpreta este texto y aplica y dice, hoy día se cumplió esa escritura. Ele sai da sinagoga e o texto diz, a partir deste dia, Jesucristo começou a predicar o evangelho del reino de Deus. Jesucristo não tinha outro mensagem. Outro mensagem não sabe o homem, porque o problema do homem não é adultério. O problema do homem não é droga. O problema do homem não é prostituição. O problema do homem es solamente uno, independencia de Dios. Ese es el pecado. Las otras cosas son hijos de este pecado. ¿Y cuántas veces nosotros estamos intentando hacer con que las personas salgan de la droga, salgan de la hechicería, salgan de la prostitución, pero no sale? No sale. Porque la única manera que el hombre tiene de salir de esas cosas es cambiar de reino. Amém? Colossenses diz que o Senhor nos ha trasladado
¿De dónde? ¿Cómo dice en castellano? Dice, en algunas versiones habla de imperio. El imperio de las tinieblas para el reino de la luz. En el imperio de las tinieblas, ¿quién mandaba en tu vida? Habla, puede decir. Nos avergüenza, pero debemos decir. ¿Quién mandaba en nuestras vidas? Satanás. Satanás nos oprimía y mandaba en nuestras vidas. Pero salimos del imperio de las tinieblas y entramos en el reino de Dios. Pregúntate, ¿quién manda en el reino de Dios? Por favor, un poquito más fuerte. Entonces, ¿dónde mandamos? ¿Dónde mandamos? Si cuando estábamos en el imperio de las tinieblas, Satanás mandaba en nuestras vidas. Entramos en el reino de Dios, Jesucristo reina sobre nosotros. ¿Y dónde mandamos? No mandamos. No mandamos. Pero, queridos, el ADN de Adán pasó de generación a generación y llegó hasta nosotros. Y no hay nada más importante en nuestras vidas que hacer nuestra voluntad. Desde niño, contraria un niño que quiera hacer alguna cosa. No hay nada más importante para nosotros que hacer lo que queremos. Pero cuando entramos en el reino de Dios, nuestra voluntad es sepultada con Cristo. La cruz no es una persona. La cruz no es la suegra. Puedo hablar porque somos suegros. La cruz no es tu marido, no es tu mujer, no es tu padre, no son tus hijos. La cruz es aquel momento donde dos voluntades se coliden y una de ellas debe morir. Porque dos voluntades no ocupan el mismo espacio en el mismo tiempo. Una debe morir. Jesucristo murió cuando habló: Señor, si fuera posible, pase de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sea tu voluntad. Cristo murió en el Getsemani, fue crucificado en el Gólgota, pero murió antes. Porque su voluntad murió allí en Getsemani. Cruz es el momento donde mi voluntad se encuentra con la voluntad de Dios. Ahí debemos decidir cuál de las dos va para la cruz. A ser discípulo es enseñar a la persona a vivir bajo el gobierno de Dios. Esto es ser discípulo. Por supuesto, que si quiero enseñar a una persona a vivir bajo el reino de Dios, yo debo vivir bajo el reino de Dios. Porque ¿cómo puedo enseñar si no lo sé? ¿Qué dice Mateo? Dice que yo debo bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñar a guardar todo lo que yo he mandado. ¿Y cómo se enseña a guardar? Guardando. Ya les hablé que Iraní es muy estricta en la cuestión de arreglos de los cajones. Y alguna vez yo vi Iraní en el cuarto con los cajones de media, ¿se dice? Media de las niñas, y enseñando a guardar por colores. Y las ponía en el cajón. Y cuando no estaba bueno, agarraba el cajón y volcaba en la cama. Nuevamente vamos. No hay enseñar a guardar, sino por el ejemplo. Enseña a guardar todas las cosas que yo les
mandado. E por que devemos ser discípulos? Por que, querido, devemos ser discípulos? Porque Ele ha mandado. Ele ha mandado. Então não há dúvida. Em nossas vidas não há dúvida. Devemos ser discípulos. E o mensaje que estava no discipulado, a mensagem inicial do discipulado, compreendia 5 coisas principais: a divinidade de Jesucristo, a encarnação de Jesucristo, a morte de Jesucristo, a ressurreição de Jesucristo e o senhorio de Jesucristo. Isso os discípulos anunciavam. Eles diziam: Jesucristo é Deus. Se Jesus não é Deus, nós não somos salvos. Se Jesucristo não vino em carne para viver entre nós, também nós não podemos ser auxiliados por Ele. Jesucristo pode nos auxiliar, Jesucristo pode nos ajudar, porque Ele sofreu todo o que nós sofrimos. A palavra diz que Jesucristo passou por todo tipo de tentação e por isso pode nos ajudar a rechazar a tentação, porque Ele sabe que é sofrer tentação. Ele se hizo carne. Talvez um dos textos mais poderosos da Escritura é o texto de Juan, que o Hijo se hizo carne e habitou entre nós. Nenhum outro Deus em la história vino morar com seus siervos. Nuestro Deus vino morar com nós. E parece que a Ele gostou disto. Parece que a Ele gostou. Porque há que haya subido e está habitando agora em nós. Parece que a Ele se agradou de caminhar com nós em la terra. E vendo como nós vemos sua criação. E a Ele le encanta alabar al Senhor por la criação. E por favor, quando vier em tu coração, em tu espírito, para alabar a Deus por la criação, não é tu voluntade que está haciendo, é o Espírito que está em ti, alabando al Senhor. Então abre tu boca e alaba a Deus, porque o Espírito Santo lhe agrada alabar o nome del Hijo. Ele vino para glorificar o nome del Hijo, e Ele habita com nós. Jesucristo foi morto, e em causa disto, nós não temos nenhuma ou qualquer outra deuda delante de Deus. Não sei se já existe alguma compra e que necessitaste pagar por meses e anos e anos. O sistema habitacional de Brasil tem um programa que se chama Mi Casa, Mi Vida. E as pessoas compram e passam toda a vida pagando. Então, os brasileiros cambiaram o nome do programa. Cambiaram para Mi Casa, Mi Deuda. Pero quero anunciar nesta manhã que todos tus pecados que has cometido desde tu infância, Cristo ha perdonado cada um deles. Aunque tu guardes em tu memória algumas coisas que hiciste, pero são solamente memórias. Não te afeta mais, não te separa mais de Deus. Tu não tens nenhuma deuda com o passado. Pero sabes que? Todos os pecados que tu has cometido hoje dia, Deus também ha perdonado. E mira, um outro anúncio tremendo. Todos os pecados que eu vou todavia cometer, Ele já ha perdonado. Ele me ha perdonado de los pecados passados, mis pecados presentes e mis pecados del futuro. La sangre de Cristo é suficiente. Agora, alguns perguntam em seu coração:
Entonces, para que superabunde la gracia sobre mí, ¿voy a pecar? Pablo responde: ¿cómo pecaremos si morimos con Él? Porque quien está muerto no está más bajo el poder del pecado. Un hombre muy débil. Voy a repetir: tú has perdido una tremenda oportunidad de glorificar al Padre. Si nosotros morimos con Cristo Jesús, el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Amén. O sea, el pecado dejó de ser obligación y pasó a ser opción. Tenemos hoy día la opción de no pecar. Tenemos esta opción. Pecado dejó de ser parte de nuestras vidas y pasó a ser un accidente. Por supuesto, si tú tienes un coche y vas a viajar, ¿qué haces con los frenos? Verifica los frenos, verifica la electricidad del coche y viaja en una velocidad sensata. ¿Sí o no? No va a pasar de 150 por hora, por favor. Si tu passas de la velocidade normal, aqueles ángeles que Deus havia mandado para guardar no viaje, eles passam adelante para esperar a ti à frente, porque ele não caminha contigo, ele tem medo. Ou não vá, ele se queda porque ele sabe que vai suceder um acidente. Por favor, ajuda a los ángeles a te ajudar. Amém? Ser bondadoso com os ángeles. Ser bondadoso. Porque quando tu fores a hacer este viaje com atitudes loucas, aquele ángel que Deus mandou ajudar-te, estar contigo, ele vai tentar passar o serviço para outro. Ele nos matou. Deus, además de matar o pecado, Deus mata o pecador. Para que não haja nenhuma dúvida. Ele mata o pecador também. Depois, Jesucristo ressuscitou. Nos matou e nos ressuscitou. E agora estamos assentados em Cristo Jesus, em las regiões celestiales, dentro dele. Quando Cristo ressuscitou, ressuscitamos juntos para viver com Ele. Pero, que tipo de vida? Como queremos, pois agora somos livres, podemos fazer o que queremos. Não. Nossa vida foi comprada por Ele. Pero Ele não nos esforça para que hagamos sua vontade. Ele nos propõe que hagamos sua vontade. E porque Ele amamos, hacemos sua vontade. Não mais por medo ao inferno, pero porque queremos lhe agradar. Queremos alegrar seu coração. Amém, queridos? E agora Jesucristo é nosso Senhor. Jesucristo é nosso Senhor. A ser discípulo começa com amar a Deus. Começa com amar a Deus. Quando Jesucristo, em João 21, chega para Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas? Se acorda do texto? 3 vezes pergunta se tu me amas. Pedro responde 3 vezes também, pero não de la maneira que Cristo havia perguntado. E quando Pedro diz te amo, ele diz: apacenta mis ovelhas. Se nós não amamos a Deus, nós não podemos cuidar de pessoas, porque vamos cuidar mal. Quando amamos a Deus, passamos a cuidar das pessoas como Deus cuida, porque queremos agradar àquele que amamos. Amém? Quando amamos a Deus, passamos a amar lo que Deus ama. Quando amamos a Deus, odiamos lo que Deus odia. O amor de Deus passa a ser o paradigma, o parâmetro de nossas vidas. Então, para ser discípulo, a primeira coisa devemos amar ao Senhor.
La segunda cosa es compasión con aquellos que todavía no conocen a Dios. Amar a Dios y tener compasión. Amén. Amar a Dios y tener compasión. Y cuando tenemos compasión, la primera cosa que hacemos es traer la persona para dentro de nuestro corazón. Queridos, nosotros no podemos hacer la obra de Dios con un corazón profesional. La manera de hacer, la calidad del servicio debe ser profesional, pero el corazón no puede ser profesional. El corazón debe estar lleno de pasión por la persona a quienes cuidamos. Y debemos hacer bien hecho. Y la palabra nos enseña, como respuesta a Salmo 2. Por favor, lean conmigo. Romanos 14, 9. Romanos 14, 9. Eu vou ler em português para ver se é igual. Foi precisamente para este fim. Aí está, assim está em castelhano. Para esto. Algumas versões hablam de precisamente, ou seja, especificamente. Cristo morreu e ressuscitou. Para quê, queridos? Para ser Senhor, tanto de vivos como de muertos. O que significa Jesucristo Senhor? O que significa? A palavra que é empregada aqui é a palavra Kyrios. Não há tradução em nossas línguas para a palavra Kyrios, porque é uma soma de qualidades. Se tu tomaras rei, soberano, déspota, governador, amo, dueño, e juntar todas essas coisas, a palavra final vai ser Kyrios. E em la faz de la tierra, en aquel entonces havia uno solo Kyrios, que era César de Roma. Havia solamente ele. Quando um homem chamado Pablo está caminhando desde Jerusalém hacia Damasco para hacer compra, porque era judío, não. Iba para Damasco, ¿qué hacer? Matar a los cristianos, matar a los discípulos. En medio del camino, ¿qué sucede? Le aparece una luz y una voz. La palabra no dice de dónde él cayó. Nosotros decimos que él cayó del caballo. La Biblia no habla de caballo ni de camello. Dice que él cayó. E quando ele cai, ele escuta uma pergunta. Qual é essa pergunta? Saulo, Saulo, ¿por que me persigues? Que pergunta hace Pablo respondendo a pergunta de Cristo? ¿Quién eres tú, Kyrios? Mira, Pablo era um cidadão romano. Ele sabia que este título solamente cabia em uma pessoa que estava em Roma. Pero aquele que o derrubara, agora passou a ser su Kyrios. E a pergunta depois, quando ele conta este episódio, em Hechos 22, ele diz que ele pergunta ao Senhor, ¿qué quieres que eu haga? O discipulado começa com encontrar com Jesucristo como Kyrios de la vida. Jesucristo é mi Kyrios, ou seja, Ele tem poder de vida e de morte sobre mim. E no momento que Ele quer matar-me, Ele tem todo o direito, porque Ele me ha comprado, eu sou dele. Ele tem todo o direito. Pode deixar-me viver ou pode matar-me. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso e reina sobre todo, incluso sobre mim. Ele é rei sobre lo que sou, lo que quero e lo que tenho. Deus é dueño de la plata
y del oro. ¿Cuánto de plata y cuánto de oro? Incluso lo que está en tu bolsillo. El discipulado, cuando Él nos trae esa visión de Cristo como Rey, toca en todas las áreas de nuestra vida, incluso en el órgano más sensible del cuerpo humano, que es el bolsillo. No hay otro órgano más sensible que el bolsillo, ¿verdad? Más que el corazón, más que el hígado. Protegemos el bolsillo de todo ataque, incluso de Dios. Que isso significa que agora Ele pode tomar-me ou pode dar-me, porque eu não tenho nada. Tudo é dele. Tudo foi criado por meio dele, por Ele e para Ele. Nada foi criado para mim. Tudo é dele, incluso eu. Primeira coisa del discipulado é o encontro do homem com o Senhorio de Cristo. Meu irmão, déjame dar-te um conselho. Se tu todavia, aunque tu estés na igreja 2 siglos, tu deves chequear se Jesucristo é o Kyrios de tu vida. Nosotros somos frutos o el resultado del evangelio que escuchamos lá atrás. Y algunos evangelios no son el evangelio del reino de Dios. Hay algunas denominaciones en Brasil que transformaron el evangelio de buenas novas para cosas buenas. El evangelio de las cosas buenas. Cuando yo no era creyente, eu tinha uma peta. Agora, 2 anos, tenho um Lamborghini. Então, parece que servir a Deus é estar com um siervo todo-poderoso, um reino de la lámpara, que pode satisfazer todas mis vanidades. Pero não é assim. Ele é rei. E eu sou siervo. Ele manda e eu obedeço. De que estamos falando? De ser discípulo. De ser discípulo. Uno não pode dizer que é discípulo se não tem Cristo como Senhor de sua vida. Então, o discípulo começa com a revelação de que Cristo é o Senhor, de que Cristo é o Rei, de que eu salí do império de las tinieblas. Y ahora estoy en el reino del Hijo de su amor. Y en este reino no se entra por naturalización. Nuestro yerno que está en Inglaterra por causa de la adopción que ellos están haciendo, es necesario que él sea naturalizado, está en el proceso. Ya están ali 10 años, entonces puede naturalizarse. Algunas personas piensan que por el hecho de estar en la iglesia 10, 15, 20 años, ya tiene el pasaporte del reino. En el reino de Dios no hay naturalización. La única manera de entrar en el reino de Dios es por muerte y resurrección. Muere en el imperio de las tinieblas y nace en el reino de Dios. No se naturaliza. No es por costumbre. No es por derecho adquirido. Es por muerte. Morrimos para nosotros mismos e agora vivemos para a glória dele. Não mais eu vivo, pero Ele vive em mim. E el viví que tenho en la carne, vivo por la fe del Hijo de Dios. E esto vino por mi muerte. El discípulo está muerto. ¿Quién aquí ha morrido? ¿Quién aquí está muerto? Aleluya. Si fuiste sepultado, está resucitado para vivir agora bajo el gobierno de Dios. Antes tú no podías hacer la voluntad de Dios, pero Dios quitó de sobre ti las cadenas de Satanás, las cadenas de tu carne, y ahora tú eres libre. No para hacer tu voluntad.
Há alguns irmãos que tomam o texto, onde é o Espírito Santo e a liberdade, tomam esse texto para ser sua vontade. Mas não é assim. Onde é o Espírito Santo, aí há liberdade para Ele operar, para Ele fazer, não para que eu haga. Onde é o Espírito Santo, Ele tem liberdade para ser sua vontade. E se o Espírito Santo vive em mim, o Espírito Santo tem liberdade para hacer em minha vida o que Ele quiera. Morimos. E agora Jesucristo é nosso Senhor. Encontro com Cristo. E volvendo ao encontro de Pablo, há uma outra revelação e um outro encontro. É com a igreja de Cristo. Porque quando Pablo cai por la terra, ele pergunta: quem eres tu? Ele diz: eu sou Jesus a quem tu persigues. Pablo tinha um listado de creyentes de Damasco. Ele agarra seu iPad para ver onde está o nome de Jesus e não encontra. E que revelação ele tem agora? Jesucristo e a igreja é uma sola coisa. Quando tu tens revelação de Cristo, imediatamente depois, tu tens revelação da igreja. Quanto mais conheces a igreja, mais conheces de Cristo. Quanto mais conheces de Cristo, mais conheces da igreja. Depois Pablo habla. Não há nadie no Novo Testamento que escreve sobre a igreja com mais profundidade que Pablo, porque ele teve revelação do mistério que estuvo oculto de nossos padres e de los profetas e no passado, e agora ele nos ha revelado que é Cristo em nós outros. Cristo em nós outros. Esta é a revelação, é o mistério que Pablo compreendeu por parte de Deus. Se tu viste um encontro com Deus, imediatamente tu tens um encontro com a igreja. Nenhum de nós outros fuimos salvos sem a igreja. Alguém pode alçar sua mão e dizer: eu fui salvo solamente, solito, Deus me apareceu. Quando o Senhor encontra um homem chamado Cornélio, um homem cuja oração e limosnas legava diante de Deus, ele estava orando, e um anjo chegou para ele e não predicou o evangelho. Que lhe falou o anjo? Envia pessoas lá em Jope, em la casa de um curtidor, um homem que trabalhava com cuero. E aqui eu necessito perguntar a Pedro, que era tão judio, por que estava hospedado em la casa de uma pessoa que trabalhava com cuero, coisa que os judios não faziam. Mas é um assunto que eu vou tratar com Pedro. Depois vou perguntar a Pedro: que judio eres tu? Não? E ele disse: envia, porque ali está um homem chamado Pedro. Ele falará contigo das coisas que tu necessitas ser. Nenhum de nós outros fomos salvos sem a ajuda da igreja. Pero não, eu fui salvo porque eu encontrei uma página da Bíblia, e eu encontrei um pequeno folheto, como é um folheto. Então, solito. Pero quem ha escrito o folheto não foram ángeles. Pessoas escreveram. Discernir a igreja é uma das coisas mais importantes em la vida do cristiano. Não discernir a igreja traz para nós outros cansaço, traz para nós outra enfermidade, traz para nós outros morte. Se não discernir a igreja traz cansaço, debilidade e sonho espiritual, então, se discernir a igreja traz para nós outros vida, avivamento e saúde, porque essas coisas estão no corpo de Cristo. Amém, queridos? Ou seja, aquela ideia que tu tenias algum tempo atrás, que quero ser cristiano sem a igreja, não funciona. Porque se tu estás ligado à cabeça, tu estás ligado ao corpo de Cristo, tu estás conectado ao corpo de Cristo. O discipulado não é uma hierarquia, se diz hierarquia?
Jerarquía, no es jerarquía. El discipulado es relacional. Es una relación donde uno enseña a otro. Yo hablé aquí, no me acuerdo si fue hoy día, si fue ayer, no me acuerdo, sobre el principio de los vasos comunicantes. ¿Se acuerda? Un principio de física. Y yo hablé que los principios de física son principios espirituales que el hombre decodifica. Y el principio de los vasos comunicantes es que si hay un vaso lleno y junto de él está un vaso vacío, si hay comunicación entre ellos, la agua que hay en el lleno va a llenar el vacío. El discipulado es cuando tú permites que la plenitud de Cristo, la plenitud del Espíritu Santo venga a través de ti y llene aquele que está vacío. Pero para esto hay una conexión. Para isso hay conexión. ¿Y cómo sucede esta conexión? La primera cosa, hay amor a Dios y compasión por aquel que necesita. Inmediatamente yo le adopto. El discipulado exige adoptar, gestar, se diz gestar, de gestação, gestar, adoptar, gestar e parir. Tu necessitas trazer a pessoa para dentro de tu ventre, dentro de tu coração. Tu estás adoptando. E mientras esta pessoa está crescendo, tu la estás gestando em oração, delante de Deus, hablando com Deus sobre esta pessoa. E chega um dia onde ela nasce de novo. E tu eres agora um parteiro. Pero o serviço não termina. Porque o discipulado é agarrar a pessoa e ensiná-la a agradar a Deus, a estudar a Escritura, a aprender a orar, ensiná-la a ser santo, ensiná-la a obedecer as pequenas coisas da Escritura. A ser discípulo é poner tu vida como modelo para a pessoa mais nova que tu. Não há discipulado sem modelo. Não há discipulado sem imitação de vida. Quando os discípulos de Juan perguntam a Cristo: Senhor, ¿dónde vives? ¿Qué diz Jesús? Venid e ved. ¿Venid para dónde? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Dónde vives tú? ¿Y qué habla Jesús? Venid. ¿Venid para dónde? Su casa. ¿Y qué verían? Su manera de vivir. Es tan sencillo quanto esto. Venga y ve. Ve cómo trato a Irani. Ve cómo cuido de mis hijos. Ve cómo está mi escritório. Ve cómo están las cosas de la casa. Ven y ve. Ve cuál es mi relación con mi familia. El discipulado, queridos, não é uma relação técnica. Aí tu puedes perguntar, Jamil, ¿y dónde están los libros, los bosquejos? Voy a darte una cosa. La primera y más importante base del discipulado es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Enseñar la palabra. Enseñar la palabra. Y después, enseñar la palabra. Y cuando estuvieras cansado, enseña la palabra para descansar. Enseña la palabra. Medita en ella y enseña a la persona a meditar en la palabra día y noche. Enseñar a la persona a amar la palabra. Y de esta manera tú estás enseñando el camino de escuchar al Señor. Dios va a hablar. Dios va a hablar. Cuando leemos la palabra entra en nosotros y nos limpia, nos ilumina, nos levanta. Ensinar a los discípulos, a los nuevitos, a amar las Escrituras. Y solamente puedes enseñar si tú demostrar pasión por la palabra. Ahora,
tenemos los bosquejos, tenemos los libros. ¿Dónde están ellos? Yo tomo los libros, los bosquejos, como el corrimão, no sé cómo sería de una puente. ¿Cómo es? ¿Ah? Pasamanos. Pasamanos. ¿Cuál es el objetivo del pasamano en una puente? Proteger, mostrar los límites, no ir para aquel lado. Los libros y bosquejos que usamos son los pasamanos para decir dónde estamos, qué falta adelante. Son marcos que ponemos. Tú tienes sus libros y vas a enseñar, bueno, hasta ahora yo enseñé a mi discípulo cómo orar. El próximo punto, voy a enseñar cómo estudiar las escrituras. El próximo punto, cómo cuidar de su esposa. Próximo punto, cómo ser un buen hijo. Los libros sirven para esto, para nos guiar en el camino. Amén. La puente es el discipulado. Los libros son los pasamanos que necesitamos. Amén. Necesitamos de ellos. Adoptar, abre y traer para dentro de nosotros. Restar. Hay dos textos que quiero recordar con ustedes. El primer texto es de Pablo escribiendo a los Gálatas. ¿Qué dice Pablo? Oh Gálatas insensatos, por quienes sufro dolores de parto novamente. Las mujeres que tuvieron más que un hijo, principalmente en los días subsecuentes al nacimiento del hijo, si el marido llega y dice, querida, vamos a tener un otro más, tú eres loco, tú no sabes qué dolor yo sentí. Pero pasado un poquito, ven otro hijo. Y Pablo está hablando de personas que él había parido. Parir una vez es dolido. Parir dos veces la misma persona es más dolido. El discipulado exige que muchas veces vamos dar a la luz a personas varias veces hasta que Cristo sea formado en ellas. Ese es el punto donde debemos llegar. Hasta que Cristo sea formado. Por supuesto, yo nunca parí un niño. Irani se encargó de esto. Pero algunas mujeres que tuvieron cálculo renal dicen que es muy parecido con dolor de parto. Entonces yo tuve cálculos renales varias veces. Y cuando yo estoy en algún lugar que percibo un dolor finita veniendo, y digo, Señor, no, Padre, no, por favor. Es el mismo con ser discípulo. Cuando tú miras a la persona y la ves y dices, Señor, nuevamente, y está haciendo la misma cosa, Señor, y está repitiendo este pecado. Y ahí viene nuevamente el parto. Y nuevamente da la luz. Y tú solamente vas a parar de dar a luz cuando esa persona fuera formada según Cristo. Ese es tu blanco. Levar a la persona a ser como Cristo. Amén. Bueno, hay una otra historia. En un libro muy chiquito, que es Filemón. Cuando Pablo escribe su carta a Filemón, ¿cuál fue el objetivo de la carta? ¿Quién se acuerda? Hacer que Pablo aceptara a Onésimo. Porque Onésimo había huido de su casa. La escritura no dice, pero Pablo encontró Onésimo en la cárcel. Y dice que Onésimo fue engendrado en prisiones. En la prisión, Pablo parió Onésimo. A ser discípulo es estar preparado para parir con todas las dolores
uma vez, 2 vezes, 10 vezes, 20 vezes, hasta que Cristo seja formado na persona. É um caminho difícil? Não há atarro. Não há atarro. Esse é o caminho. Esse é o que Deus tem para nós. Adoptar, gestar e parir. E finalmente, quero dizer-lhes que nadie en la iglesia está suelto. Deus usou uma figura espetacular para falar de la iglesia, que é a figura del valle de los huesos, como diz? Secos. ¿Te acuerdas da visão? Ele levou al profeta em um valle e ali estava huesos secos, e em português diz seco e sequíssimos, assim também em castelhano. Totalmente seco. Há um momento onde o hueso se deshace. Aqueles huesos estavam quase se deshaciendo. E Deus pergunta ao profeta: por se acaso esses huesos viverão? E o profeta muito inteligentemente diz: Senhor, solamente tu sabes. Não se involucrou. Pero Deus lhe diz: habla a los huesos, habla a los huesos, profetiza a los vientos. E ele profetiza a los vientos. E os vientos vêm de todas as partes e vêm deste vale. E o profeta escuta um ruído, os huesos se golpeando contra outros huesos. E o texto diz: cada hueso com su hueso. Não foi o fêmur junto com a clavícula. Não foi. Não foi os artérios no cuello. Não foi. Cada osso buscou seu lugar. E quando estava em seu lugar, vino a carne, vino a piel e depois vino o Espírito Santo. Se queremos uma igreja llena do Espírito Santo, como um exército, cada de nós outros devemos buscar nosso lugar no discipulado, na vida da igreja. Estamos em processo de cambio, de valle de ossos secos para o corpo de Cristo. Pergunto a ti: quem é su hueso? É verdade que há alguns irmãos que são huesos duros, pero quanto mais duros, mais resistências têm. Já pensaste que se os huesos foram solamente cartilagem, não funcionaria? Pero os huesos se chocam. Tu querias ser invertebrado? Não, não pararíamos. Não pararíamos. A igreja tem huesos. A igreja tem órgãos. E cada Deus ha colocado no corpo como Ele mesmo quis. Meu irmão, se tu não sabes todavia onde é tu lugar no corpo, qual é tu ministério, ora ao Senhor e pide ajuda a los pastores, que eles dirão a ti qual é tu lugar. Estou dando trabalho de casa para os pastores. Estou dando tarefa de casa a eles. Se tu não sabes, busca saber, porque somente funcionando em seu lugar específico, tu puedes frutificar plenamente, completamente. Amém? Tu eres discípulo de Cristo? Jesucristo é Kyrios em tu vida? Deixa-me perguntar: quem aqui, hasta hoje dia, todavia, não ha entregado sua vida ao Kyrios? Há alguém aqui nesta manhã ou nesta tarde que todavia não declarou Cristo como Senhor, dueño, governo de sua vida? E Ele gostaria de fazer agora. Não estou perguntando se tu eres creyente.
Estou preocupado que tu seja um discípulo de Cristo. Não solamente crente. Todo discípulo é crente. Nem todo crente é discípulo. Precisamos migrar de uma vida de crente para uma vida de discípulos de Cristo. Estão comigo? Bueno, se nesta manhã, aunque tu hayas hecho isso no passado, se tu queres nesta manhã reforçar, se diz? Reforçar tu entrega ao Senhor. Queria pedir que tu agache tu cabeça e habla com Deus. Senhor, tu eres mi Kyrios, e tudo que sou, tudo que tenho, tudo que desejo, mis ideales, estou entregando agora em tus manos. Sé tu, Senhor, mi Kyrios. Pode orar? Senhor Jesus, Senhor, escute agora toda oração que está sendo hecha neste lugar. Inclina tus ouvidos, Padre, e atende nossa oração. Sé propício a nós, Senhor, e haga de nós siervos tuyos. Sé propício, Senhor, e haga de nós, de cada de nós, discípulos amados tuyos. Ajuda-nos, Padre, a ser discípulos. Ajuda-nos, Padre, a empezar isto em nosso hogar. Hacendo de nossos filhos discípulos do Senhor. Ajuda-nos, Padre. Queremos glorificar tu nome aqui na terra, Padre. Mientras vivamos, queremos glorificar tu nome. Ajuda-nos, Padre. Ajuda-nos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus lhes bendiga, discípulos de Cristo. Amém.